Oi, pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje recebe um convidado super especial, o nosso diretor, Cláudio Macera. Tudo bem, Cláudio? Olá, tudo bem, Letícia? Tudo Olá, jóia. pessoal, boa tarde. Um prazer enorme, né, estar aqui e, de novo, né, estando nessa oportunidade outra vez, estava eu e o Marcos, né? E desta o Marcos teve um compromisso, está em viagem. Aliás, alguém precisa trabalhar, né, Marcos? Mas muito bom estar aqui, Letícia. E hoje, aqui na nossa conversa, agora há pouco você me relatou que hoje faz exatamente um ano que você veio fazer parte da nossa empresa. Isso. E abrilhantar, né, com seu conhecimento o departamento de marketing junto com o Thiago, o Francisco. E eu falo que somos privilegiados porque temos uma equipe maravilhosa hoje desenvolvendo um excelente trabalho. Então, obrigado, viu? E parabéns por esse primeiro ano, que sejam muitos e muitos anos aí. Obrigada, Cláudio. Realmente que seja aí o primeiro de muitos. E agradeço a oportunidade também. E vamos trabalhar, né? Que tem muito projeto, né, Cláudio? Com certeza. Inclusive aí, né, que a gente conversou nos bastidores, né, na pautinha de hoje, é sobre vendas, mas mais focado no atendimento de excelência. Mas primeiramente, Cláudio, eu queria que você me desse aí a sua palavrinha como vendedor aí de tantos anos, espírito empreendedor que correu atrás aí. Existe uma fórmula mágica para vender? Isso é um pouco mito, né, vamos dizer. Eu acho que tem os pilares para você se tornar realmente um vendedor de sucesso, né? Eu considero que os três principais são humildade, carisma e conhecimento. E eu colocaria o quarto aí, que seria comprometimento também, né? Então eu acho assim, se você tem na sua essência a humildade e o carisma, você já tem, eu diria, 50% do caminho. Mas o conhecimento, ele é fundamental para você realmente ter sucesso. Conhecimento e planejamento, né, Cláudio? Perfeito, saber perfeito. Organizar, ser uma pessoa organizada, né? Exatamente. E o que você me fala, Cláudio, do conhecimento, né? O porquê disso? A gente sabe que você precisa ter informação para vender um produto e tudo mais, mas nas mais diversas situações aí, né? Por exemplo, para um conflito, por exemplo, de repente o cliente fala, mas o produto do meu concorrente, do concorrente é melhor e não sei o quê. Olha, mas você com o conhecimento fala, olha, mas esse produto age de tal forma, tal forma, tal forma. Então eu queria que realmente você destacasse um pouquinho mais a importância do conhecimento e depois a gente vai aí atrelar a esse atendimento ao cliente, a essa conversão aí, né, do cliente para a marca, né? E aí a gente toca o podcast. Muito boa. A sua colocação, a sua pergunta, ela é muito importante, porque muitas vezes as pessoas dão o conhecimento. Conhecer só o que você vende, não. Você precisa conhecer o seu concorrente para entender o que você tem, quais são os seus diferenciais, o que você pode realmente vamos dizer, ter para oferecer a mais para o seu cliente. Então a importância de você conhecer o que você vende, os produtos que você vende, é tão importante quanto conhecer seus concorrentes. Eu diria que dentro da Inset Max hoje a gente tem um projeto que é sempre inovação e qualidade. E é isso que eu sempre tento colocar para a equipe, né? Nós tentamos, né? E é que você tem que trabalhar isso, esse diferencial, porque isso realmente, né, o cliente vai entender que nós hoje temos algumas soluções que elas são completas, que vai agregar muito, né, dentro da loja dele, tanto em ganhos, né, em lucros, quanto também em resolver o problema do cliente num todo. Com certeza, Cláudio. E além de todo esse conhecimento que você nos exemplificou, também tem o conhecimento do cliente e das dores do cliente, né? Perfeito. Porque, o atendimento ao cliente, se a gente for colocar ali na linguagem do dicionário, a linguagem coloquial, nada mais é do que você prestar um serviço na hora do cliente fazer uma compra. Mas não é só isso, né, Cláudio? O que seria o atendimento de excelência, na sua opinião? Eu diria para você que realmente é um conjunto, né, como nós falamos agora há pouco, de você
em primeiro lugar, ter a humildade de ouvir bem seu cliente, entender quais são as necessidades dele, ser muito sincero, né? Eu acho que não adianta você querer vender um produto que não condiz, ele não vai conseguir dentro da estrutura dele, se ele não tiver um apoio, realmente ter sucesso, né? Fazer as vendas desse produto. Então, na minha visão, você precisa trabalhar muito isso junto com o seu cliente, de você estar dando todo o feedback para ele, acompanhando, né, se o produto está tendo giro, se não, vai lá, trabalha com ele, vê se a equipe de balcão dele está bastante preparada, se não está faltando mais conhecimento. Hoje a empresa ela tem várias oportunidades, né? A gente tem cursos como o BAP, que é um curso para balconistas que nós desenvolvemos, que é sensacional. Então, assim, a equipe tem várias ferramentas para que hoje ele possa ajudar o nosso cliente a vender melhor os nossos produtos. Então, essa questão que você colocou do diferencial que você tem que ter no atendimento ao cliente é um conjunto de você atendê-lo da melhor maneira possível, desde a hora que você tira o pedido, né, que você efetua o pedido, até a chegada desse produto na loja e o pós-venda também. Então, eu acho que isso, a Insetmax tem, né, um diferencial nisso também, que nós temos uma equipe hoje de representantes comerciais que atuam diretamente, né, nas lojas, e isso nos torna muito mais próximos, né, dos nossos clientes, e temos nossos também técnicos que auxiliam, né, dando todo o suporte. Então a empresa investe bastante nessa questão de estar sempre dando a resposta que o cliente precisa, justamente investindo em profissionais. Isso é muito importante, né, Cláudio? Porque não basta só oferecer o produto e simplesmente oferecer também os materiais de divulgação, como também é importante você dar um suporte, né, você capacitar, como você bem mesmo mencionou, né, sobre o BAP. E também a gente tem o curso dos PCOs, né, onde a gente capacita, onde a gente quer ver também o sucesso do cliente. E isso também é uma chave muito importante, muito fundamental no atendimento de excelência, né? E outra coisa, Cláudia, assim, que eu queria ver com você também, sobre a sua opinião, também da gente ser lembrado. A gente está com o cliente, a gente acompanha todo o processo, vamos dizer na linguagem coloquial, não deixa a peteca cair, né? Mas a gente também investe em experiência, né? Porque nunca se falou tanto em experiência. Como, por exemplo, as visitas que a gente promove, né? Não basta só vender o produto, como eu falei anteriormente, mas a gente também mostra os nossos processos, a gente atesta a nossa qualidade, os nossos processos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ação e também dos nossos, entre outras ações, como brindes também. Por que também é importante a gente deixar uma marquinha registrada? Porque às vezes não no nosso cliente fiel, mas naquele cliente que hoje não comprou, mas está ali. Ela falou, peraí, eu lembro, eu olhei aqui o chaveirinho, o bloquinho de anotação, peraí, né? Então deixa eu ligar, deixa eu saber um pouquinho mais. Então, qual que é a importância, né, do atendimento ao cliente, mas também da gente deixar essa marca registrada para que esses clientes, eventuais clientes, se lembrem da gente? Eu acho que né, tudo aquilo que você faz, né, que seja um mimo para o seu cliente, que seja, né, um simples, como se diz, uma caneta, um chaveiro, seja qual for o brinde, eu tenho certeza que, né, qualquer pessoa ama receber um presente, seja ele qual for, seja apenas um parabéns, mas de qualquer maneira um simples chaveiro faz toda a diferença. E a Insetmax, ela sempre investe, né, em brindes e busca sempre estar, de certa forma, oferecendo para os nossos clientes como uma retribuição, seja ela pequena, mas com carinho que todo cliente merece, com certeza, né? Então, eu acho que fidelizar cliente está atrelado a tudo. Primeira coisa é qualidade, que isso aí não é uma, vamos dizer, uma regra que todos têm que seguir, né? Toda empresa deve seguir, que qualidade é o que o cliente está comprando. Então, eu acho que isso é importante, você oferecer realmente produtos de qualidade, produtos que
você tem certeza que eles foram elaborados de forma correta, de forma a gente ter todo o respaldo que o cliente está recebendo um produto com 100% de qualidade que a Inset Max está sempre buscando oferecer. E a gente complementa isso com o relacionamento, que é muito importante, né, Cláudio? E assim, e falando em relacionamento, e falando aí em Cláudio, vendedor aí, vamos puxar na linha do tempo, fazer um balancinho histórico aí, a respeito da sua trajetória como vendedor, Cláudio, e eu queria que você me relatasse também um pouquinho sobre cada etapa. Aí tem a etapa da prospecção, que não é cliente ainda, mas você está buscando um cliente e fazendo um bom trabalho, ele pode vir tornar-se um cliente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sobre a sua forma de lidar, sobre a forma do Cláudio atuar em cada etapa dessa, começando pela prospecção, começando na hora de bater ali na porta e se apresentar. Então, é interessante, viu? Obrigado por me dar essa oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que né, eu peguei uma época ainda que você não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Com essa comunicação maravilhosa. Eu brinco e falo, eu queria ser um representante da Inset Max. Por quê? Porque hoje você tem um catálogo maravilhoso, com um mix de produtos a oferecer para o seu cliente. Você tem um respaldo técnico. Você tem uma empresa que investe bastante na questão de informação, né, de cursos técnicos. Ou seja, é perfeito. Então, e para resumir o que você me perguntou, eu peguei épocas em que você não tinha um catálogo maravilhoso com um mix de produtos, você tinha poucos itens, né? Esse era a principal dificuldade de você chegar e realmente conquistar o cliente, né? Abrir a oportunidade dele realmente querer, né, tirar um pedido. Então, o que sempre foi o meu objetivo, né? Chegar no cliente, primeira coisa é conhecer a prateleira dele, entender com quem ele trabalha, quais são os concorrentes, o que eu posso oferecer ali para ele naquele momento. Foi onde eu falei, né, nós iniciamos falando sobre isso, que conhecimento ele é fundamental. 50% humildade, carisma, atrelado, igual você falou, também a disciplina, né? Mas o conhecimento ele é fundamental. Então, eu ia muito verificar isso, de quem eram os concorrentes, quais eram os produtos que ele tinha. E aí eu já chegava sempre tentando mostrar para ele uma nova oportunidade. Se eu não tivesse, por exemplo, se os produtos fossem todos no mesmo, vamos dizer assim, na mesma proporção de princípios ativos e etc., eu buscava outras ferramentas, né? Outras maneiras de conquistá-lo. Aí, como você disse, o atendimento diferenciado, de mostrar para ele que você vai estar ali presente no momento que ele precisar, se colocar disponível para resolver os problemas, oferecer para ele que a empresa é uma empresa diferenciada, que investe em qualidade, apesar do produto, né, ser semelhante ao do concorrente, mas existe um diferencial que ele, né, com certeza ele vai notar isso no dia a dia, porque a empresa busca fazer isso de forma diferenciada. E por outro lado, você sempre tentar mostrar para o cliente que você está ali com uma solução para ele, seja o que ele precisa, seja a necessidade dele. Então, essa fase de você chegar e abrir um cliente, iniciar um processo de venda, vai muito de você ser um pouco psicólogo também, né? Você vai ter que entender se o cliente vai te dar abertura para você conversar com ele, se ele gosta de futebol, se ele gosta, né, de falar de política. E então você tem que estar sempre preparado para esses momentos de você conversar, saber o que tem que ser falado no momento certo. Eu acho que nem todo vendedor precisa falar muito para ser um excelente vendedor. Eu acho que o mais importante é como ele vai se comportar, de que maneira ele vai conduzir uma boa conversa, onde ele vai realmente conseguir atrair o cliente no seu carisma, pela sua humildade e pela sua honestidade, né? Porque eu acho que
quando você conquista um cliente dessa forma, pode ter certeza que você vai ter ele para sempre. Ô, Cláudio, e fala pra gente aí a história do seu primeiro cliente. Como é que foi? Se não for o primeiro, mas o que mais te marcou, você tem uma história bacana para contar pra gente? E essa conquista, né? Tem várias, né? Mas assim, é que se for lembrar, eu trabalhei com publicidade, né? Tive uma oportunidade que eu trabalhei numa empresa de outdoor e eu visitava as agências de propaganda que tinha em Curitiba. E na ocasião, a gente, vamos dizer, era a quinta empresa do mercado, né? E era difícil você fechar bons contratos porque você não tinha pontos tão bons quanto os concorrentes. E eu consegui efetuar uma venda, mas eu não tinha dimensão dela. E quando eu cheguei para buscar o contrato, eu lembro que a moça me entregou, estava no envelope, eu peguei, muito obrigado, e quando cheguei no elevador, eu abri o envelope. E vamos dizer assim, eu esperava que fosse uns 20 outdoor. Tinha acho que 180 ou 200, uma coisa assim. A gente tinha meio que pego tudo para distribuir, inclusive para os demais. Aí eu fiquei subindo e descendo, depois o cara contou para mim, o assessorista, que eu subi umas 3 ou 4 vezes olhando aquilo, porque para mim foi um negócio maravilhoso. E isso foi realmente baseado em trabalho, né, de conquistar, de você mostrar confiança, credibilidade. Então, esse foi um momento bem marcante, assim, que eu... Entre outros, né, teve vários, assim, que são engraçados e ao mesmo tempo também nos remetem a alguma coisa, né, de dificuldade, né. Tem aquele cliente que você visita ele, tem cliente que você leva 5 anos, às vezes, para conquistá-lo. Já aconteceu com você, Cláudio? Já. Não digo 5, mas durante muitos anos, assim. Disso tem cliente que leva até mais, dependendo. Por quê? Porque você nunca pode desistir. E por mais que o tempo passe, uma hora, esse cliente ele vai entender que você está ali para oferecer algo que é bom para ele, que vai agregar para a empresa dele, para a loja dele, para o negócio dele. Então, você não pode desistir. Igual eu falei, eu estou citando exemplos de 5 anos, mas tem cliente que você leva 6 meses, 1 ano. Isso é normal, às vezes. Principalmente um cliente, né, de porte, que você tem ali uma concorrência maior, né? Então, até realmente você conseguir convencê-lo, às vezes demora. Por mais que você tenha uma linha de produtos maravilhosos, mas nem sempre é tão simples assim. Então, você tem que estar preparado para as dificuldades de verdade, né? E nunca desistir. Eu acho que nunca desista, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem... Nunca fez tanto sentido esse ditado, né, Cláudio? Mas é assim, eu acho que a persistência, né, com humildade, não ser chato, né, não ir lá, se o cara está falando que não quer, não adianta você ir, mas nunca deixar de visitá-lo e tentar conquistá-lo de alguma maneira, descobrir algo que você pode encantá-lo. Independente, que eu volto a repetir, você pode ter a melhor empresa, o melhor produto, mas nem sempre o cliente vai estar lá de braços abertos se você realmente não tiver algo importante a oferecer para ele. Né? Ô, Cláudio, eu não sei se foi o caso aí dessa empresa de outdoor, né, que você saiu às vendas, não sei se foi o caso de demorar anos para negociar ou não, mas me conta um caso de que, olha, você foi lá, lutou, ficou ali na espreita, levou várias portadas na cara. Me conta um caso aí de persistência que, no fim, se converteu em sucesso. Ó, assim, eu até já contei aqui mais ou menos um pouco da minha história, mas eu comecei com vendas muito cedo, né? Comecei vendendo picolé, vendendo sorvete, vendendo doces. E quando eu tinha, acho que 23 anos, eu quis montar uma empresa para concorrer com a Elma Chips, né? A minha marca era Chics, inclusive. E a gente montou, mas não tinha né, estrutura, não tinha capital. Então era tudo meio que manual o negócio. Então imagine a dificuldade que tinha para empacotar aqueles pacotinhos de 30 gramas, por exemplo, de batatinha, naqueles coritos lá. E eu saí vender, só que graças a Deus, aonde ia, você conseguia vender bem.
Só que a gente não tinha como entregar, né? A nossa produção era difícil. O que a gente fez? Não, vamos encher a Kombi e sair vendendo. E aí eu tinha meu sócio que ele não era muito de vendas, então ele, não, eu vou dirigindo e você vai oferecendo. Então a gente ia com a Kombi lotada de salgadinho, aqueles de boteco, sabe? Que você coloca pacotão, em né? isso. Esse que é bom com cervejinha. Isso. E você pensa que a meta era você tinha que voltar zerado com a Kombi. Então, para mim, essa era uma loucura, porque a gente começava geralmente 6 horas da tarde, que é a hora que abre os botecos, e ia até meia-noite sem parar, parando, assim, onde você ia, abria a porta, saía correndo com o negócio. E, então, assim, uma experiência que para mim foi marcante é exatamente isso, assim, de você encarar de qualquer maneira o desafio e não ter medo de conseguir, né, de ter êxito. A gente só não foi para frente com o negócio porque nós pegamos uma época de uma inflação muito alta e volto a repetir, para você não tinha capital para investir e para esse negócio você precisava ter máquinas realmente, né, que pudessem ser empacotadeiras, fritadeiras automáticas, mas de certa forma foi uma grande experiência na minha vida e hoje, assim, eu digo que valeu muito, né, por essa questão até dessa venda por necessidade mesmo, que você tem que ir lá, você tem que saber que você tem um objetivo ali. Então a gente tinha as metas nossas ali dentro do dia a dia. Então isso me ajudou bastante, né, também nesse sentido de aprimorar, né, essa coisa do carisma, de você chegar sempre tentando conquistar de uma maneira ou outra o cliente. Isso é muito bacana, né, Cláudio? Uma coisa que você falou da meta. Porque a meta, a gente pode se dizer que não é somente números. Claro que eles importam e eles que mantêm uma empresa aberta. Mas, apesar da dificuldade, eu digo, de cultivar um relacionamento, e foi o que você falou, né? O vendedor, ele nunca pode desistir. E realmente focar. Falou, a minha meta é melhorar, de repente, a minha imagem, a minha oratória, a minha linguagem corporal, de repente melhorar os meus gestos. Isso também conta muito, né? E também melhorar no trato com o cliente, porque eu acredito que nesse cenário aí deve ter um nervosismo, principalmente aí para quem está começando, né? E realmente é uma coisa muito interessante, né? Também focar em ser um vendedor melhor e cultivar laços, que é muito importante também. E aí, Cláudio, então, passando aí do pré, imaginando aí a situação onde você já conquistou o cliente. Então, assim, a gente já falou da humildade, a gente já falou de estar lado a lado do cliente, do dia a dia, mas o que mais? Para aquele cliente que, legal, você conseguiu, seja a conta, seja vender o seu serviço, o seu produto, mas mas você ainda precisa fazer um trabalho até que ele se fidelize e tudo mais. Então, como lidar com essa situação já, né, já que a gente já abordou a humildade e todos os outros quesitos, né, mas como lidar com esse cliente que está aí, vamos dizer, em processo de maturação, né? Como lidar? Aí entra a questão que a gente chama de pós-venda, né? Que essa tem que ser muito bem trabalhada. Onde eu sempre falo, tem muitos vendedores que pecam nessa parte. Por quê? Muitas vezes você coloca lá o produto na prateleira, mas não dá sequência em buscar ver se realmente o cliente está tendo dificuldade, como que está a aceitação, se o balconista realmente está preparado, né, para falar daquele produto. Então o pós-venda, para você realmente, como você diz, fidelizar um cliente, ele é fundamental, que ele realmente crie confiança, né, em primeiro lugar, que você crie expectativas para ele, que ele comece realmente a ver que está valendo a pena, que você trouxe para ele soluções, né, e ao mesmo tempo produtos que estão dando lucro, né, estão dando lucro e correspondendo ao que ele precisa. Então isso é muito importante, né, nessa fase de você realmente fidelizar um cliente. Quando você tem
né, como eu disse, esse conjunto, né, de um bom atendimento, né, humildade, de ouvir, carisma. Quando você tem conhecimento do que você vende e você, com esse conhecimento, você consegue passar isso para o lojista, para a equipe dele, a certeza de que você vai se tornar realmente um vendedor ali para ele diferenciado. Ele vai te atender diferente. Ele vai estar sempre te ouvindo, né? Você sempre está levando novas oportunidades ou ajudando ele naquilo que é necessário. Então eu acho que hoje a gente tem tantas formas de ajudar o nosso cliente e é muito importante que hoje o vendedor saiba utilizar isso, essas ferramentas, né? Eu acho que hoje nós nunca estivemos tão próximos dos nossos clientes como nós estamos hoje, em todos os sentidos. Então eu considero que para você realmente chegar ao ponto de fidelizar um cliente, é ele ter a certeza de que ele pode confiar 100% em você. Aquele cliente que que chega lá e fala, vai lá e vê o que está faltando e me manda. Então você já adquiriu um conhecimento diferente com ele. Então esse eu acho que é o ponto da maturidade aí, né? Eu falei maturação e maturidade, né, gente? Não, tá tudo certo, é claro. Já que eu a ia gente falar vai, também. não é carne, né? Não tá maturando a carne. É verdade. Mas tudo bem. Enfim, aqui Outra é um batia a bate-papo, né? Enfim. Ô Cláudio, isso que você falou é muito legal, porque além da umidade, do conhecimento, é o estar junto, né? É o cliente poder se sentir seguro a ponto de falar, poxa, eu posso contar com eles. Se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um problema, se eu tiver, de repente, uma sugestão de melhoria, né? Você também ser aberto aí para trabalhar em conjunto. E aí eu queria que você me falasse, Cláudio, com relação àquele cliente que de repente se desanimou de alguma maneira, ou naquele momento não podia, de repente, comprar, contratar um serviço, enfim, ou comprou uma vez, depois não comprou mais, enfim, que são os chamados inativos. São casos perdidos ou tem salvação? E como lidar com eles? Pelo contrário, eu acho que o cliente inativo, na minha visão, como vendedor, é o maior desafio seu. Por que eu perdi esse cliente? Qual foi o motivo que eu perdi esse cliente? Eu estou querendo... Qual foi a razão, né? Eu acho que primeiro é importante saber por que esse cliente não está mais interessado em adquirir produtos da sua empresa. Foi por falta de giro, foi por um problema de entrega, de demora na entrega, foi um problema, né, de um exemplo financeiro, que ele se sentiu um pouco chateado. A gente tem que entender, né, a razão e buscar resolver isso. Eu acho que esse é um desafio que, se você é vendedor de verdade, você nunca vai desistir, né, de reconquistar um cliente. Então, para mim, cliente inativo é o cliente que falta visita, né? Se você, eu já ouvi de vendedor falar assim, eu nem passo mais naquela loja ali, viu? Aquele cara ali só enrola, não quer comprar, trabalha com concorrente. Isso, para mim, eu acho um absurdo, porque qualquer cliente, seja ele nativo ou um cliente novo, um cliente a ser conquistado, para mim, esse é a grande glória do vendedor. É quando você consegue reconquistar ou conquistar um cliente. Então, a gente não pode jamais desistir, né? Tá sempre indo visitar, insistindo, tentar entender a razão por que esse cliente parou de comprar e resolver, né? Eu acho que isso é o mais importante. O Cláudio, você falou assim muito bem em entender, não deixar de visitar, não deixar de entender o ambiente, o que levou a essa quebra de vínculos, de laços. Eu sei que também, assim como não tem fórmula mágica para vender, também não tem uma fórmula mágica para visitas. Perfeito. Mas eu queria saber do Cláudio, o vendedor, o que você faria se fosse para falar assim, senta aqui, meu jovem, vamos conversar. Visitas, por exemplo, olha, não sei, a cada mês, a cada 2 semanas, repetindo, não existe uma fórmula mágica, mas o que o Cláudio faria?
eu acho que primeiro você tem que fazer um planejamento, como você falou, e entender quantos clientes eu tenho. Eu tenho 100 clientes. Eu consigo realmente dar conta de atender bem esses 100 clientes? Começa por aí. Não adianta eu querer ter 200 clientes insatisfeitos, é preferível ter, às vezes, 50 clientes satisfeitos e esses outros 150 eu trabalhar com a equipe. Eu sempre falo isso, se você não consegue, não adianta você insistir. Então, o grande segredo é você visitar cliente. Mas eu preciso ir toda semana? Não sei, depende. Depende da necessidade do cliente, depende do cliente. Tem cliente que compra semanal, tem cliente que compra mensal, tem cliente que compra a cada 60 dias. Mas o importante é você estar presente na loja. Independente se ele tem estoque, eu acho que só uma ligação, muitas vezes é muito vago, né? Você ficar usando só o telefone. Por isso que a presença de um representante, eu falo, eles têm que saber utilizar isso bem, porque eu acho que com toda a tecnologia, o ser humano nunca vai ser substituído no todo, né? A figura humana ainda ela é importante. Hoje, seres humanos gostam de ser atendidos por seres humanos. Então, a presença na loja é fundamental. Não adianta você ficar ligando só, porque muitas vezes ele está lá ocupado. A gente sabe como que é você atender um cliente, principalmente quando ele é o dono, que ele atende um balcão, ele compra. Então você tem que ter paciência, você tem que saber esperar. Então é isso, o segredo está em visitar, né? E ter uma certeza de que eu consigo dar conta de X clientes, né? Você tem que parar uma hora e pensar, como que eu quero? Porque muitas vezes você tem um cliente trabalhando lá com 5 itens, ele pode estar trabalhando com 50 itens seus, né? Como que eu faço? Eu tenho que estar mais presente na loja dele, eu tenho que criar expectativa nele de aumentar o mix. Então, quando você tem muitos clientes, você acaba deixando de dar um atendimento melhor, você abre espaço para o teu concorrente, né? Então, trabalhar bem o seu cliente. Tenha certeza de que se você pode atender 50 clientes, coloque 50 clientes na sua pasta. Agora, se você não consegue atender 100, resolva isso de uma forma onde você consiga dar um bom atendimento. Perfeito, Cláudio. E você lembra de algum caso, a gente falou aí da conquista do primeiro cliente, mas me conta aí um caso da reconquista de um cliente. Você tem alguma história bacana para contar para a gente? Tenho sim. Por favor. Não, e que é bacana, eu trabalhava numa empresa em que nós tínhamos imunizantes para madeira. E teve um lote lá do imunizante que deu um problema, que manchou madeiras, assim, em uns 10 clientes. E não foi fácil, porque a partir do momento que o cliente perde a confiança, é difícil. Então, para você reconquistar, requer muito, claro, do respaldo da sua empresa, quanto também, né, de você ir lá demonstrar para o seu cliente com humildade, né, pedir desculpas e tentar resolver o problema. Então, nessa ocasião, nós tínhamos, com esse problema, assim, eu perdi muito desse mercado, mas a empresa me deu uma explicação técnica, onde foi comprovado realmente, né, que houve um problema na forma devido a um componente que foi comprado e na época, infelizmente, né, deu esse problema. A gente conseguiu explicar isso para os clientes, né, dizendo que, né, a partir dali, com isso, a gente tomou os cuidados que deveriam e eu consegui reconquistá-los. Então, eu acho o maior desafio é reconquistar cliente que você perdeu por qualidade. Esse é o mais difícil, né? Mas aí tem também as perdas por atendimento ruim. Tanto que, não sei se você já viu tem um estudo, né, que tem uma pesquisa que fala por que você perde clientes. Não sei se você já viu. Ali dá 98% é mau atendimento. Quando você atende mal, você pode ter o melhor produto, mas esquece, você vai perder seu cliente. Então esse, para mim, é o importante, é um bom atendimento, a ponto do cliente, por mais que ele fique insatisfeito em algum momento com você, mas ele vai entender que você está sempre ali para oferecer o melhor para ele.
Perfeito, Cláudio. E aí, assim, né, a gente também, você abordando esse assunto, também tem a questão de que nem sempre, é lógico, que problema dá dor de cabeça, você tem que pensar como que você vai solucionar, também você chegar, falar para o cliente, olha, errei, ou olha, me desculpe, o atendimento não foi de acordo com a política, com a minha filosofia, que seja, mas nem sempre, não sei se eu estou falando abobrinha, você me corrija, capaz. mas nem sempre o vendedor tem que ver essa experiência negativa como algo ruim. Até porque, na minha visão, novamente me corrija, é a oportunidade de você falar, olha, você se mostrar verdadeiro, você tá, eu estou aqui, estou à sua disposição, e o cliente também vê e fala assim, olha, é uma empresa ou é um vendedor comprometido. Isso também, e o vendedor ou a empresa pode tirar proveito disso também para fidelizar, né, Cláudio? A partir não só da boa venda, do bom atendimento, mas também da solução do problema. Né? O que você me fala sobre isso? Eu acho que, voltando nos pilares lá, eu acho que a gente, né, não colocou ele, mas ele tem que estar ali nessa base, que é a honestidade. Né? Eu acho que quando você passa realmente a verdade para o seu cliente, a chance de você reconquistá-lo é muito maior. A partir do momento que ele pegou você numa mentira, realmente, você sabe que mentira ninguém aceita, né? Isso está ligado a tudo, a relacionamentos. E um cliente é um relacionamento com você, não deixa de ser. Então, quando ele perde essa confiança, aí esquece. Então, a verdade ela tem que ser sempre dita. Você não adianta. É melhor avermelhar, né, do que eu esqueço. Tem o ditado lá, melhor a verdade doída do que a mentira doce, algo assim nesse sentido. Perfeito. Né? Porque vai incomodar na hora, mas, poxa, legal. Mas é melhor. Pôs as cartas na mesa e eu tenho com quem confiar, né? Eu tenho em quem confiar, né, Cláudio? Isso é muito importante. Então, esse, para mim, é o que realmente conta, né? Se você quer ter um cliente fiel, primeiro seja 100% verdadeiro com ele. Porque, como você disse, por mais que tenham os erros, por mais que aconteçam os problemas, porque isso faz parte, né? Quando você trabalha com um cliente há 5, 10, 15, 20 anos, se você conseguir 100%, você é um herói, né? Porque parabéns, né? Uma hora pode ter um problema na falta de um produto, um problema com uma transportadora, vários fatores, né? Então, sempre você tem que estar resolvendo os problemas. Mas o importante é sempre a verdade com o seu cliente. Né? Isso realmente, né, só vai fortalecer o seu relacionamento e você vai ter a certeza de que tudo que acontecer, você vai chegar para ele, ele vai confiar no que você está falando e vai te dar uma segunda chance aí. Não digo terceira, mas uma segunda. Pelo menos mais uma aí você vai ter, né? E uma coisa que você relatou, né, Cláudio, realmente, essa questão de ser sincero e de mentir. A gente vê, né, com a propagação da tecnologia, dos canais de comunicação, como um bom atendimento propaga, mas como também um mau atendimento, uma má experiência ou uma mentira que seja, como isso pode ser, né, qual a consequência que isso tem na vida de uma empresa, né? A empresa deixa de ser sustentável, de ser um negócio sustentável por conta aí de uma mentira ou de um descaso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Cláudio? Com certeza, concordo com você. Eu acho que hoje, como você disse, né, está muito claro, está muito rápido. Qualquer mentira, qualquer erro que você cometa, né, rapidinho você está escancarado aí no mercado. Então a importância disso, né, de trabalhar com a verdade, trabalhar dentro realmente daquilo que o consumidor comprou, o que ele sabe que está comprando. Eu acho que isso é o mais importante. Quando você trabalha com esses conceitos, né, de qualidade, de respeito ao cliente, você sempre terá grandes oportunidades de melhorar e crescer, né, dentro do mercado. Não, com certeza, Cláudia, até porque assim, um cliente satisfeito, um cliente que é sempre bem atendido ou que
porventura teve algum problema, mas teve esse problema resolvido, ele também vai falar bem de você. Ele vai se tornar o que a gente chama aí de embaixador da marca, de defensores mesmo da marca. E isso também leva propaganda boca a boca, né? É verdade. Porque apesar da tecnologia, o boca a boca também é muito poderoso. Demais. Né? Então, fala, olha demais. aqui, nossa, essa empresa aqui é top, me atenderam perfeitamente bem, o produto é bom. Isso também é muito bom. O boca a boca e o celular, o né? Celular, né? O boca a boca no WhatsApp, né? Agora. Exatamente. Você mandou um áudio aqui, olha, comprei lá o Nutrini, foi sensacional. De repente é um grupo ali que você despertou até 50 interessados e que tem um problema que precisam do produto. Então, como você disse, a propaganda é a alma do negócio, mas para isso você tem que estar sempre dentro do que você se propõe a oferecer para o seu cliente. Né? Com certeza, Cláudio. E realmente, Nutrini é muito bom. Excelente. E aí, você comentando aí, porque é muito bom e tudo mais. Eu tive uma experiência, até a gente conversou nos bastidores, que assim, eu acabo sendo também de certa forma, uma embaixadora, porque eu falo assim, gente, eu odeio barata, Cláudio. Odeio. Cláudio. Qual mulher, né? Difícil. Ai, Cláudio. E aí eu descobri, né, o Nutrini. Eu tinha um tio que ele tinha pavor de barata. Tinha pavor, assim, até mais que eu, sabe? Ele via lá na esquina, já estava no Japão, né? Mas, assim, uma coisa que eu fiquei encantada. Falei, olha, gente, o produto é bom. Não é porque eu trabalho na Insight Max, não, mas o produto é bom. E aí, conversando com amigos, porque eu tô com problema de formiga. A gente tem produto para formiga. Mas como é que funciona? Assim, assado, tal. Nossa, mas vocês têm lá para tudo, tal. De certa forma, a gente acaba vendendo. Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, gente, eu tô vendendo produto, né? Mas, realmente é isso. É assim, onde eu quero chegar, na verdade, é realmente esse boca a boca. Então, assim, a satisfação, né? A satisfação, exatamente. Né? A solução do problema, no meu caso, com barata. Você quer dividir isso. E você quer dividir a experiência. Você fala assim, nossa, olha, que legal. Né? Você vê um ambiente ali, logicamente, que a gente sabe que alguns produtos não são de ação imediata, né? Tem que conhecer também o princípio ativo, a biologia da praga e tudo mais, mas depois de um tempo que passa da ação do produto, que você entende, você vê o ambiente limpinho e fala, nossa, gente, resolveu a infestação ali da barata na minha casa, resolveu a infestação da formiga. E realmente é a satisfação, né? E nada como você receber um bom atendimento para ficar satisfeito e propagar isso, né, exatamente. Mas já que você relatou esse negócio de barata, né, que homem tem medo, eu vou ter que confessar aí uma verdade também. Eu tive, né, várias empresas, como eu já te falei, eu acho que todo empreendedor, ele corre atrás dos seus sonhos. E eu tive uma também, uma desinsetizadora. E eu era tudo nela, né? Eu era o vendedor, o cobrador, o aplicador. 1001 então utilidades, eu chegava né? logo, ele de novo, que vai ele que aplica, ele que vem. Mas enfim. E aí, não vou mentir para você, eu sempre tive um problema com barata também, mesmo sendo homem. Eu tenho que falar a verdade. E aí eu fui fazer um forno de uma padaria, que embaixo ali ficava lenha. E tinha muita barata. E eu tive que entrar ali. Pense, ali eu acho que eu perdi de vez o medo, porque era barata assim voando. Eu estava de óculos, né? Mas era barata voando. Eu olhava assim, estava cheio de barata. E como é que eu ia sair correndo ali, né? Que coisa mais... tinha que se manter firme, né? E a credibilidade no serviço, perfeitamente, né, Cláudio? Então, aí eu acho que ali foi realmente uma nova fase. Falei, tive que perder o medo na marra. Nossa, foi uma virada de chave, foi um tratamento de choque, né? Isso, mas a barata realmente é difícil quem não tem um pouco de... Né? De medo, de asco. Isso. Ai, Cláudio, olha. Tanto é que, assim, até comentando aí, no último podcast que a gente fez sobre baratas, nossa, se deixasse eu ia esgotar todo o conhecimento do Thiago Machado, porque, assim, gente, eu odeio. E aí agora eu descobri que tem a nova espécie aí que tá surgindo aí, cada vez mais constante em casas, apartamentos, enfim. Então... Voltando aí para o foco, porque eu já estou pensando ali no só para terminar com as baratas, ela hoje, além dos problemas que ela traz, né, das doenças que ela pode trazer, tem a questão também dela trazer o escorpião para sua casa, né? Quando você tem a barata, a chance de você ter escorpiões é muito grande. Então,
todo cuidado com elas é pouco, viu? Com certeza, sem contar os prejuízos materiais, né, Cláudio? Quem tem Exato. barato que rói roupa, elas Isso, comem tudo, isso. enfim. Mas vamos falar de coisa boa, né, Vamos lá. Cláudio? Deixa a barata de lado ali. Isso. E realmente, Cláudia, assim, eu queria que, assim, pra gente fechar aí o nosso podcast, esse nosso bate-papo, que por sinal foi muito bom, foi muito gostoso. Muito obrigado. Eu tava nervoso agora que eu tô relaxando um pouco. Não vou mentir que no início... No começo a gente fica, Cláudio, fica, né? Você dá branco, acontece de tudo, né? Nem fale. Você quer falar tanto e acaba se perdendo. Aí você sai e fala, nossa, eu devia ter falado aquilo, né? Mas sem problemas. Por isso que novos podcasts virão. Isso, com certeza, né? E aí, Cláudio, pra gente melhorar. E pra gente encerrar, Cláudio, assim, a gente já falou novamente. Então, eu acho isso muito importante, a gente reforçar os pilares, honestidade, conhecimento. Mas eu queria que você passasse um recado aí final pro pessoal, né? Porque, assim, da importância realmente do bom atendimento, que coisa que a gente já falou aí durante todo o episódio, e um conselho que você daria, falar, o cliente fechou a porta na sua cara, mas não desiste, não. Tem solução. Então, o que você poderia falar com o pessoal? Eu acho ali na câmera. Eu acho assim, vou dar um conselho aqui, né, eu acho que serve para quem está iniciando, para quem já é veterano em vendas, você, voltando a bater nessa tecla, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Humildade, isso você tem que ter primeiro, que senão você não vai conseguir ter sucesso, né? Carisma, está ligado à humildade. A gente falou agora há pouco de honestidade, que é um pilar importante. Então, eu acho que isso, conhecer muito o que você vende. Eu tenho, assim, tem alguns representantes que já são mais velhos ou que já têm uma experiência maior, no sentido da palavra. Muitas vezes ele acha que ele não precisa aprender mais. Ah, não, para que fazer curso? Para que eu vou me envolver com fazer um curso de vendas? Eu já sou craque nisso. Ah, para que saber de produto? Eu conheço os produtos, já trabalho desde a época da fulana lá. E, enfim, não. Você tem que ir buscar conhecimento, seja você em que idade esteja, em que momento você esteja da sua vida. Cursos são feitos para que você aprimore. Muitas vezes, um detalhe que você vai pegar num curso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Então, aprimorar conhecimentos, aprimorar seu conhecimento sobre sua linha de produtos, aprimorar seu conhecimento sobre seus concorrentes. Eu acho que essas são as bases para você realmente ter sucesso em vendas. Primeiro, conhecer o seu produto, primeiro, aprimorar os seus conhecimentos, melhorar, como você falou agora há pouco, a sua oratória, a sua maneira de se comportar com o cliente, ver os seus erros, corrigir os erros, né? A gente consegue fazer isso. Acho que todos nós podemos, né, sim, virar a chave, se reciclar. Então é isso. O conselho é que você busque cada vez melhorar os seus conhecimentos e buscar uma melhoria dentro de você também, para se tornar cada vez mais um vendedor que o cliente se apaixone na hora que você chega na loja dele, lá no ambiente dele. Com certeza, Cláudio, até porque todos nós somos seres humanos e somos movidos de relacionamento, de contato, perfeito, de atenção, né? Então, eu acho que essa é a chave do sucesso. Né? E é isso, como eu disse, né? É você entender seu cliente, se ele gosta de futebol, se ele gosta do Palmeiras, você é corintiano, toma cuidado, né? De vez em quando você pode dizer, eu gosto do Palmeiras, no fundo, eu sou um pouco palmeirense, né? Então, eu acho que não ser mentiroso, mas ser inteligente na hora de falar de futebol, na hora de falar de política, de religião, porque cliente é cliente, eu sempre falo, né? E cliente a gente tem que respeitar a opinião dele, entender que ele está ali para que você faça o seu melhor para ele. Ele está te dando uma oportunidade de você fazer parte, né, seja da loja dele, da distribuidora, seja da empresa dele. Então você tem que respeitá-lo, saber atender, né, saber como conduzir cada situação, que cada cliente ele tem um jeito, uma maneira de pensar, de agir, de ser. Então é muito importante você conhecer o seu cliente.
Tá certo, Cláudio. Que bom que todos somos diferentes. Não ia ser muito Exato. chato, né? Não ia ter emoção, não ia ter conquista de cada venda. Lembrando sempre do bom atendimento, né? E é isso, Cláudio. Eu quero agradecer por você ter aceitado aí o convite, o bate-papo. Aliás, foi muito legal conversar com você, que o nosso bate-papo foi o primeiro, né? É verdade, É verdade. A outra você não participou, Não né? participei. Falei, não, deixa só Cláudio Marcos, para eles sentirem a experiência, que eu também estava naquele comecinho de podcast, né? Mas agora a gente já está em casa, né, Cláudio? E aí eu espero que você aceite aí convites futuros, porque muitos podcasts virão. E é isso. Tá Obrigado, certo? Letícia. Você consegue conduzir muito bem, parabéns, viu? Obrigada, Cláudio. Eu comecei um pouco nervoso, fui me soltando e agora dá vontade da gente ficar aqui conversando. Né, Cláudio? Se deixar, a gente fica falando até o cronometrinho ali explodir, né? Mas eu queria finalizar aqui com um conselho, né? Que quem somos nós para dar conselhos, né? Eu acho que a gente só passar um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Eu acho que isso é importante. Vou voltar a falar, nunca desista de um novo cliente, nunca desista do seu cliente e faça o seu melhor. Assim você só tem a crescer e crescer muito. E é isso, eu desejo a todos que vocês tenham muito sucesso, porque vender é uma arte, mas o bom vendedor, ele não precisa ser um Neymar, ele pode ser um vendedor mediano, mas com um conceito de um grande vendedor. Então, não importa qual o seu perfil, o que é importante é você realmente se tornar um profissional que se torne realmente respeitado dentro do mercado. Isso é o mais importante. Tá certo, Cláudio, obrigada. Gente, recado dado, aproveitem, não desistam e assistam também aos outros podcasts que estão bem informativos e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Beijo a todos e muito obrigado.